E aí galera, Hello Worlds! Finalmente chegamos na aula 17 do curso de Desenvolvimento de Sistemas Operacionais e veremos sobre o funcionamento dos drivers de dispositivos, controladores, conceitos introdutórios de I/O e muito mais. Primeiramente, quero agradecer os primeiros 315 inscritos e aqueles que estão me ajudando a divulgar o canal. Eu sou eternamente grato a vocês, ok? Então já vai deixando seu like, se inscreva se é novo no canal e ativa o sininho, pois daqui para frente vamos fazer muitas aulas sobre construção de drivers e essa primeira aula ela é muito importante para compreender o desenvolvimento de drivers, ok? Então fique atualizado e assista até o final que vou mostrar coisas bem interessantes para vocês. E agora, vamos lá! Então, pessoal, a gente vai começar a nossa aula conceitual de drivers. Vocês vão entender o funcionamento dos drivers e muitas coisas importantes para o desenvolvimento desse tipo de sistema. E eu vou mostrar para vocês a primeira coisa sobre o que é um driver. O que são drivers? Drivers são pequenos programas que fazem a comunicação entre o sistema operacional e o hardware. Alguns exemplos de hardware são mouse, teclado, impressoras, placa de vídeo, monitor e etc. Exemplos de sistemas operacionais, Windows, Linux, macOS, como várias pessoas conhecem os sistemas operacionais, ok? Então, como funciona o sistema operacional com os drivers? Né? Como funciona essa comunicação? Primeiramente, o sistema operacional recebe as instruções que estão no driver, processa e a partir daí sabe como se comunicar com o hardware. Ou seja, o driver ele tem uma tabela de comandos, né, de informações que o sistema operacional vai receber, vai processar e ele vai saber se comunicar com qualquer tipo de dispositivo através dessas informações. Dos sistemas operacionais já existe uma biblioteca de drivers genéricos que permitem o funcionamento de itens básicos, como mouse, teclado, monitor. Mas componentes de hardware mais avançados necessitam de drivers específicos para seu funcionamento, sendo eles distribuídos pela fabricante do hardware. Então, primeiramente, eu vou abrir aqui o gerenciador de dispositivos e a gente vai ver um exemplo de alguns drivers aqui do nosso Windows. Por exemplo, aqui temos os adaptadores de vídeo. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, propriedades. Esse dispositivo está funcionando corretamente. Ok, vou vir em driver e eu vou exibir os detalhes do driver. Ok? E aqui tem todos os arquivos do driver de vídeo, né? É o via Chrome 9. E aqui tem arquivos DLL, o arquivo bin também, e os arquivos que estão na pasta de drivers, que tem a extensão .sys. Todos esses arquivos aqui, eles se interagem um com os outros para o funcionamento desse driver. Vou vir em outro exemplo aqui, por exemplo, aqui em teclados, dispositivo de teclado, propriedades, driver, detalhes do driver, e aqui tem os arquivos responsáveis pelo funcionamento do driver de teclado. Todos os três arquivos são arquivos com a extensão .sys, ok? Que está aqui na pasta System32 Drivers. Então, basicamente, esses drivers são intermédios de comunicação entre o sistema operacional e entre os hardwares, os dispositivos, ok? Então, a gente vai ver o funcionamento de um driver. Um driver, ele não é um processo, um programa, ele é gerido independentemente pelo sistema, assim como um aplicativo, um software e etc. Mas sim, ele é um conjunto de tabelas contendo informações sobre cada periférico. Cada dispositivo vai ter suas próprias informações em baixo nível, bem como os fluxos de informação circulante entre o computador e o periférico. Todas as informações como caracteres vindos do teclado, o mouse também, as coordenadas X e Y, tudo são armazenados
pelos drivers, e o sistema operacional vai pegar essas informações para poder processar. Pode ser visto em alguns casos como parte do processo que está em execução. Um driver do dispositivo simplifica a tarefa da aplicação, atuando como tradutor entre o dispositivo e as aplicações, ou o sistema operacional. O código de alto nível das aplicações pode ser escrito independentemente do dispositivo que será utilizado. Qualquer versão de um dispositivo, como uma impressora, requer os seus próprios comandos. Entretanto, a maioria das aplicações acedem aos dispositivos usando comandos genéricos de alto nível, como print, que imprime o texto. O drive converte esses comandos genéricos e converte para um código de baixíssimo nível interpretado pelo dispositivo. A gente vai ver mais a fundo sobre os comandos que são enviados para os controladores, né, e como o controlador ele processa esses comandos para poder se comunicar com determinado tipo de periférico. Se você quer exibir um caractere na tela, ok? Você quer exibir um caractere na tela com uma fonte tal. Quando você utiliza uma linguagem de altíssimo nível, você vai usar lá print, printf, sistema outprint. Porém, ele precisa se comunicar através de portas de I/O com o periférico. E aí entra, né, os controladores que a gente vai ver daqui a pouco para transformar em comandos de baixo nível e exibir aquele caractere. Eu vou mostrar para vocês aqui. Comunicação dos drivers. A função dos drivers é fazer um sistema operacional se comunicar com os controladores, como eu acabei de falar. Cada dispositivo de entrada ou saída tem seu próprio controlador, exceto o mouse e o teclado, que utilizam o mesmo controlador, que é chamado de PS2 Controller, ou controlador PS2. Cada controlador tem suas portas de comunicação, onde por essas portas são utilizadas para enviar ou receber dados do dispositivo. Ok? Então, você tem, por exemplo, o mouse, o teclado, o disco. Cada um desses hardwares, desses periféricos, terá um controlador responsável por controlar, né, armazenar, receber e enviar comandos através de portas para esses periféricos, ok? E já o mouse e o teclado, eles utilizam o mesmo controlador, que é o controlador PS2, que vai enviar e receber comandos para o teclado ou para o mouse. Antes da porta, a gente vai ver aqui como funciona a comunicação entre o usuário até o hardware. Então, primeiramente, aqui nós temos os aplicativos e as bibliotecas que estão no modo usuário, né? Use space, né? Espaço de usuário. O aplicativo ele pode tanto que se comunicar com a biblioteca, como que a biblioteca pode enviar também os resultados para os aplicativos. Okay? Então, o aplicativo ele se comunica com a biblioteca, que vai ter lá a função printf, ou uma função scanf, por exemplo. Essa biblioteca vai ter a system call, que é a chamada de sistema, que vai chamar a sistemas de rotinas de ES, de entrada e saída do kernel. E aí, o system calls vai chamar o sistema, onde terá a parte do kernel, que é o modo kernel. No modo kernel aqui terá o driver, os drivers, né, por exemplo, os drivers de cada dispositivo. Esse driver ele vai se comunicar com as rotinas de I/O, input, output, ou ES, que é entrada ou saída. Essas rotinas elas vão se comunicar com os controladores, que estão no nível de hardware, né? Então aqui tem um controlador 1, controlador 2, controlador 3, até controlador N, né? Cada controlador vai conversar com um dispositivo diferente, um periférico diferente. Então o controlador 1 vai conversar com o disco, vai enviar um comando, né? Vai ler o tamanho do disco, enviar um caractere. E o disco também vai devolver informações para o controlador, né, através de portas de entrada ou saída. O controlador vai reenviar para a rotina de I/O, vai reenviar para o driver vai reenviar para os systems calls e vai enviar para a biblioteca, que assim, por último, por fim, envia para o aplicativo o resultado, como o resultado de um printf ou scanf, né? Do mesmo jeito é o controlador 2, como eu falei no exemplo anterior, o controlador 2, né, por exemplo, o PS2 Controller, ele vai conversar com dois dispositivos, que é o teclado e o mouse, ok? E também, ao mesmo tempo, ele pode enviar ou receber dados, né, reenviando novamente para as rotinas de I/O. Até o controlador N, que vai conversar com o dispositivo N, ok?
Então, essa comunicação ela vai do modo usuário até o modo hardware, né? No nosso desenvolvimento de sistemas operacionais aqui no curso, nós estamos aqui, ó, nessa parte. Nós estamos no nível de kernel ainda. Nós não chegamos ainda nas system calls e nem no modo usuário ainda. Nós estamos na parte de kernel. Estamos desenvolvendo os drivers, rotinas de I/O, que a gente vai fazer na próxima aula. Nós vamos desenvolver na prática essas rotinas de I/O. Mas estamos aqui nessa parte. Nós já desenvolvemos a interface aí. Tudo mais. Beleza. Então vamos para a próxima parte. As definições e características de controlador PS2, né? Então, a primeira característica. O PS2 Controller, ou controlador PS2, que é geralmente chamado também de Keyboard Controller, está localizado na placa principal, que é a placa-mãe. Nos primeiros dias, o controlador era um único chip 8042. Atualmente faz parte do periférico integrado avançado, ou seja, o controlador ele vem nativamente em cada placa-mãe, né? Você não precisa ter que comprar controladores para poder instalar na sua placa, não. Já vem de fábrica, cada dispositivo vai ter o seu controlador lá integrado com a placa-mãe, ok? Segunda característica, o controlador PS2 possui dois buffets para dados. Um buffet para dados recebidos de dispositivos que estão aguardando para serem lidos pelo seu sistema operacional e o outro para dados gravados pelo seu sistema operacional que estão aguardando para serem enviados para um dispositivo PS2, né, PS2, né? Eu vou explicar isso aqui na prática para vocês entenderem melhor sobre esse buffet. Terceira característica, o próprio controlador PS2 usa duas portas I/O. A porta I/O 60, em hexadecimal, claro, e 64. Como muitas portas de entrada ou saída, leituras e gravações podem acessar diferentes registros internos, ok? Eu vou passar para a próxima parte aqui para a gente já ver as portas de I/O e a gente vai voltar nessa parte que eu vou explicar direito sobre esses buffets. Portas de I/O do PS2. A porta de dados 60, né, é usada para ler dados recebidos de um dispositivo PS2 ou do próprio controlador PS2. São duas coisas diferentes. Tem um dispositivo PS2, né, que é o teclado ou mouse, e tem um controlador PS2, né, que vai enviar ou receber comandos desses dispositivos. E gravar dados em um dispositivo PS2 ou no próprio PS2, né? Ou seja, a porta 60 ela pode ser utilizada para receber ou gravar dados. Agora, a porta de comando 64 ela é usada para enviar comandos, né? Como o próprio nome já diz, porta de comando, para o controlador PS2, não para o dispositivo PS2. Ou seja, os dados eles podem ser enviados tanto para os dispositivos PS2 quanto para os controladores. E também pode ser recebidos, certo? Já os comandos, né? Comandos que vai controlar aquele dispositivo, ele só pode ser enviado para o controlador, mas não pode ser enviado para o dispositivo. O comando é enviado para a porta 64 e os dados são enviados para a porta 60, ok? Então, a gente vai vir aqui no Paint para mim mostrar para vocês direitinho como funciona essa comunicação. E eu vou te dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho o controlador, ok? Aqui dentro do controlador eu vou ter dois buffers, o buffet 1 e o buffet 2, ok? Eu vou até escrever aqui para ficar melhor. Buffet 1, né? E aqui eu tenho o buffet 2, né? Um espaço que vai ser armazenado os dados do controlador, ok? Aqui eu vou ter, vamos dizer que eu tenho a porta 60, a porta de dados do controlador PS2. E aqui eu tenho uma porta 64, que é a porta de comandos do controlador, ok? Aqui eu vou ter um periférico. Primeiramente eu vou dar um exemplo aqui do teclado, pois nas próximas aulas nós vamos fazer um drive de teclado, né? Aqui é o teclado. Ok. Então, beleza. Quando eu pressiono uma tecla, né? Quando eu pressiono uma tecla, essa tecla ela é enviada para a porta 60, onde da porta 60 ele vai armazenar essa tecla no buffet 1, ok? Então, o dado que está nesse buffet 1 é o dado da tecla, é um scan code, né? Um código de verificação.
que é um pouco diferente do que a gente já está acostumado na tabela ASCII, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E aí, o sistema e aí esse controlador ele fica aguardando que o sistema operacional, vamos dizer que o sistema operacional é esse sistema aqui, fica aguardando para poder ler esse dado. Então, o sistema operacional ele vai poder ler esse dado. Ele vai poder ler esse dado, que é essa tecla, ok? Do mesmo jeito, é quando o sistema operacional ele vai enviar um comando, basicamente, para o controlador. Então, o sistema operacional vai enviar um comando para a porta 64. A porta 64 ele vai armazenar esse comando no buffet 2. E do buffet 2, o controlador vai enviar esse comando para o dispositivo, né, que vai processar alguma coisa naquele dispositivo, seja teclado ou mouse, ok? E uma coisa que eu não te expliquei aqui, que eu vou até apagar, é que essa comunicação aqui do sistema operacional com o buffet 1 não é direta. Me perdoa porque eu fiz errado aqui. O buffet 1 tem a tecla que foi enviada pelo teclado, ok? O sistema operacional ele não vai ler o buffet 1 diretamente, ele vai ler a porta 60. Peraí, tem uma... Ele vai ler a porta 60, que da porta 60 ele vai ler o buffet 1, certo? Então vai ler a tecla que está no buffet 1, da porta 60, e o sistema operacional vai ler essa tecla. Para enviar é a mesma coisa. Para enviar um dado, ele pode enviar para a porta 60, que vai ser armazenado no buffet 1. Para enviar um comando, ele envia para a porta 64, ok? Que vai ser armazenado no buffet 2. É assim que funciona aquela explicação que a gente viu anteriormente. Ok? Então, beleza. Vamos para o próximo. Aqui é um exemplo de portas I/O, como eu acabei de falar. A porta I/O 60, ela tem dois tipos de acesso, leitura e escrita. Ela é uma porta de dados, ou seja, eu posso escrever dados nessa porta e posso ler dados dessa porta, ok? Como eu acabei de explicar lá nos desenhos. A porta 64, ela tem dois tipos de acesso também, leitura e escrita. Porém, para cada tipo de acesso existe uma função diferente. Por exemplo, para a porta 64 de leitura, eu tenho um registrador de status, registro de status, por exemplo. E para a porta 64 de escrita, eu tenho o registro de comando. Então, se eu vou escrever, né, que é o acesso de escrita, se eu vou escrever algum dado, algum tipo de comando aqui na porta 64, será o quê? Será um comando, né, um comando para ser processado pelo controlador. Se eu vou ler alguma coisa da porta 64, não será um comando, será o status desse comando. Ou seja, vai ser uma resposta desse comando, ok? Então, os tipos de acesso para a porta 64, ela tem uma função diferente. Ou é para status, uma resposta, ou é para um comando para processar. E a porta 60, eu posso ler ou escrever dados de qualquer forma, ok? Por exemplo, se você tem uma porta de dados do monitor, certo? E você quer gravar dados nessa porta de dados do controlador que controla o monitor. Isso significa que você vai exibir um caractere nesse monitor, certo? Mas se você quer receber dados, isso quer dizer que você vai ler um caractere daquele monitor. É só um exemplo aqui, um exemplo bem grosseiro, né? Basicamente, você precisa entender por que a porta de dados ela pode ser lida ou escrita. E aqui tem um link do wikos.dev que tem várias informações. Eu estou mostrando aqui uma parte macro aqui, mas vocês podem ler mais coisas lá nesse link. Eu vou deixar aqui na descrição o link do OSDev. Vai ter muitas coisas sobre drivers lá, de teclado, mouse e várias outras coisas, ok? O teclado e o controlador, né? O teclado PS2 é um dispositivo que conversa com o controlador PS2, usando comunicação serial. Idealmente, cada tipo diferente de driver do controlador PS2 deve fornecer algum tipo de interface padrão ou simples para enviar byte ou receber byte. E o driver do teclado PS2 usaria essa interface sem se preocupar com detalhes do nível inferior, como o controlador a qual o dispositivo está conectado, ok? A segunda característica é que o teclado PS2 ele aceita comandos e envia respostas a esses comandos, né? Como a gente falou aqui no exemplo anterior.
E também envia códigos de verificação indicando quando uma tecla foi pressionada ou liberada, que nós chamamos de scan code, códigos de escaneamento ou de verificação. Lembre-se de que esses códigos de verificação podem ser alterados, ou seja, traduzidos pelo controlador PS2, dependendo das configurações do controlador. Então, se você habilitar o controlador para traduzir um scan code, né, ele vai traduzir um scan code de um tipo para o outro. Existe 3 tipos de scan code. Cada teclado, existe 3 tipos de teclado também, que cada um vai ter um tipo de scan code diferente, uma tabela de scan codes diferentes, que está também no link da descrição aí dentro do site WikiOS, que vai ter todos os códigos de verificação de cada tecla e os 3 tipos de scan code, os códigos de verificação. O tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3, certo? O controlador ele pode fazer a conversão do tipo 1 para o tipo 2, do tipo 2 para o tipo 3, dependendo do tipo do teclado. Para maior compatibilidade, ele pode fazer essa conversão de scan codes, ok? E sobre essa parte aqui, né, o dispositivo conversa com o controlador PS2 usando comunicação serial. O teclado ele conversa com o controlador através de uma porta serial. Se você testar o nosso sistema, por exemplo, nós fazemos um drive de teclado e nós testamos o sistema na máquina real. Se você tiver lá na BIOS desabilitado a porta serial que faz a comunicação entre o teclado e o controlador PS2, esse drive não vai funcionar, ok? Porque ele utiliza essa mesma configuração serial. Mas uma pergunta que deve estar na sua cabeça aí é sobre esse nome, PS2. A gente sabe que os conectores PS2 são conectores antigos que estão meio extintos atualmente, né? Hoje em dia nós utilizamos o barramento universal serial, que é o USB, né? Mas você deve estar se perguntando, como assim o nosso teclado conversa com o controlador PS2 se é para PS2, ou seja, conector PS2? Como que funciona se realmente o conector PS2 hoje em dia não é mais utilizado? Isso será por algo bem simples. Uma coisa bem simples que eu vou explicar daqui a pouco também. A comunicação ela é serial, certo? Ou seja, se você utiliza a porta USB do seu computador, plugando o teclado ou o mouse, significa que você está fazendo uma comunicação serial, ou seja, barramento universal serial. O USB ele tem um barramento universal serial. Utiliza também comunicação serial. Então, se você pluga um periférico na porta USB, esse barramento serial ele também vai conversar com o PS2, como estamos vendo aqui. O teclado PS2 é um dispositivo que conversa com o controlador PS2 usando comunicação serial. É justamente por isso que não é necessário você usar os conectores PS2 antigos para fazer a comunicação com o controlador PS2, sendo que a comunicação ela é serial, ou seja, vai funcionar também para as portas USB. Entenderam como é que funciona aqui? Então, essa aqui é a parte, ainda estamos falando da parte macro. A gente não chegou na parte de interrupções dos controladores PIC, que a gente vai falar também, que é muito importante para essa aula, ok? Então, vamos lá. Comandos e resposta do controlador. Essa parte é bem interessante. O teclado PS2 aceita muitos tipos de comandos. Um comando, ele é apenas um byte. Alguns comandos possuem bytes, no plural, de dados que devem ser enviados após o byte de comando. O teclado normalmente responde a um comando enviando um ACK, de acknowledge, de reconhecimento, né? Reconhecimento daquela resposta, para confirmar o comando. Ou um reenviar, para dizer que algo estava errado com o comando anterior de volta. Não se esqueça de esperar entre o comando, os dados e a resposta do teclado. Ou seja, se você envia um comando para o controlador, você não deve só enviar um comando e partir para outros tipos de algoritmos e pronto. Você deve esperar pela resposta, ok? A resposta ela tem que ser um ACK, ela tem que ser um dado, né, um caractere hexadecimal que simboliza um ACK. Esse caractere a gente vai explicar daqui a pouco. E tem um outro caractere que significa reenviar, ou seja, se você envia um comando para o controlador e você espera a resposta e você recebe um caractere que simboliza a função de reenviar, significa que o comando que você enviou não deu certo,
Então você vai ter que reenviar esse comando novamente até que você receba a resposta, que é o ACK. Quando você recebe o ACK, beleza, o comando foi executado sucesso. Então você parte para enviar o próximo comando. A gente vai ver sobre isso passo a passo agora há pouco. Beleza? Então vamos lá. Aqui é a parte das respostas que eu falei e os comandos. Comandos e respostas do controlador. Aqui nessa parte tem os bytes de comandos que você pode enviar para o controlador. No site, o WikiOS-Dev, que está aí na descrição, vai ter mais comandos que você pode explorar aí para enviar para o seu controlador. Ok, o primeiro comando é o ED, em hexadecimal. A funcionalidade dele é acionar LEDs do teclado. E eu não coloquei aqui, porque ia ficar muita coisa, mas especialmente os LEDs é relacionado ao Numlock, o Caps Lock e o Scroll Lock, ok? Esses são os 3 LEDs que vai ativar do teclado, através desse comando. Os bytes de resposta será FA, que é o ACK, e o FE, que é o byte de reenvio. Se você recebe um FA, significa que o comando ED foi executado com sucesso pelo controlador. Se você recebe a resposta FE, significa que você vai ter que reenviar esse comando novamente. Existe uma quantidade limitada de tentativas que você vai ter que reenviar esse comando, ok? Se caso você passar dessa quantidade de limite de tentativas, significa que seu controlador não suporta esse comando, ok? Então você vai ter que partir para o próximo comando. A gente vai ver isso no modelo de driver, né? No modelo do driver que ele vai estar no final dessa aula. Aqui tem um comando F0 que seta o tipo de scan codes. Lembra que eu falei que existe 3 tipos de scan code para 3 tipos diferentes de teclado? Pois é, scan code 7.1, scan code 7.2 e o scan code 7.3, com tabelas totalmente diferentes de códigos de teclas totalmente diferentes, ok? E o controlador ele faz esse tipo de conversão, é claro, né? Mas aqui, ó, se você enviar um F0, você pode... Existe um outro byte, existe um outro comando, que é tipo um subcomando, que você vai ter que enviar para especificar qual é o tipo de scan code que você quer enviar através do F0. O F0 é o comando para setar tipo de scan code, beleza. Você envia esse comando, beleza. Aí vai ter um outro comando em sequência que você vai enviar, que é um subcomando, que ele vai definir o tipo de comando, né? Se você enviar o comando 00000001 ou 1 em hexadecimal, significa que você vai setar o scan code 1, do tipo 1. Se você enviar o 000 ou 0010, que é o comando 2 em hexadecimal, vai setar o tipo 2, e assim por diante, ok? Então, e aqui é a resposta também, que é a mesma de antes, né, do comando anterior. E existe o F4 e o F5, né? O F4 ele habilita escaneamento, e o F5 desabilita o escaneamento, tendo os mesmos bytes de resposta que o acknowledge e o recente, né? FA e o FE, ok? Uma coisa que eu quero explicar também para vocês é o seguinte: nem todos os controladores são compatíveis com certos comandos, ok? Pode ser que você crie o driver enviando comandos para o seu controlador e executa esse sistema operacional pela máquina virtual. E aí a máquina virtual, né, o controlador lá da máquina virtual, ele vai ser compatível com esses comandos e você vai conseguir executar seu sistema operacional. Ok. Porém, na máquina real pode não acontecer a mesma coisa. Pode ser que o seu controlador da máquina real não seja compatível. Pode ser que o seu teclado, por exemplo, a gente vai fazer um drive de teclado, a gente precisa enviar esse comando para habilitar o escaneamento. Pode ser que o seu teclado funcione mesmo sem habilitar o escaneamento de teclas, ok? Mesmo sem enviar. E pode ser que o seu teclado só funcione habilitando o escaneamento de teclas. Justamente por isso a gente vai ter que utilizar uma rotina, que a gente vai ver nas próximas aulas de drive de teclado, uma rotina que ela vai enviar com o número de tentativas esse comando. Se não der certo, se o controlador não suportar, significa que ele vai descartar esse comando e não vai enviar esse comando, certo? E aí o seu teclado vai funcionar mesmo sem enviar esse comando. Então, por motivos de compatibilidade, nós vamos utilizar essa rotina nesse curso, né? E aquelas pessoas que têm um controlador que suporta o comando vai suportar, e aqueles que suportam o comando, aqueles que não suportam o comando, né, a rotina vai ser descartada, ok? A gente vai entender isso mais nas outras aulas.
Então, beleza. Outros bytes de resposta também, que vai estar no link da descrição. Tem muitos bytes aí de resposta. Tem aqui o 00, que aqui tem um byte que a gente viu FA e FE, que a gente explicou, né? Tem o 00, que ele identifica um erro no teclado, na tecla, né? Existe um erro no buffet também, no buffet do controlador. O AA, que é teste passado, né? Ou seja, o teste foi efetuado com sucesso. Aqui pede para enviar, após esse comando, enviar um comando de FF de resetar, né? Após enviar o AA, você tem que enviar um comando FF. Então isso aqui é uma resposta de teste passado, vamos dizer assim. O EE, Echo Comments. O FA, que a gente explicou, que é o comando de reconhecimento, o AC. FC ou FD é o teste falhado, né? Ao contrário do AA, que é o teste feito com sucesso, tem um teste falho também. Você tem que enviar após um FF para resetar o comando. FE é um comando de reenvio. Aqui diz que o teclado ele quer que o controlador repita o último comando que é enviado, ok? Ou seja, se você envia o comando tal, no comando ED de acionar LEDs, e ocorreu um erro, você pode identificar esse erro através do 00. Né? Se for 00, ocorreu um erro, beleza, você pode identificar esse erro. Mas, se o comando não foi enviado com sucesso, significa que FE foi enviado como resposta. Então, você vai ter que reenviar o comando novamente, ok? Aqui diz aqui que o teclado quer que o controlador repita o mesmo comando, o último comando, novamente. E FF identifica um erro também no buffet, assim como o 00, ok? Então, esses são os bytes de respostas possíveis que pode receber dos comandos para os controladores. E como a gente disse, os comandos são enviados para a porta 64 e os dados para a porta 60. Beleza, agora a gente vai ver os modos de comunicação. Há duas maneiras de receber bytes dos dispositivos. Primeiro, o modo pooling, que é o modo de pesquisa. E segundo, é um modo interrupt, que é o IRQ, requisição de interrupção. Interrupt Request. Então, vamos ver primeiramente o modo pooling. O modo pooling é o modo para pesquisar. Ou seja, você vai ter que aguardar até que o bit 0 do registrador de status seja definido. E leia o byte de dados recebido da porta I/O 60. Ou seja, você só vai ler essa porta de dados, ou seja, a tecla que está no buffet dessa porta de dados do controlador PS2, você só vai ler se o bit foi setado para 0. Ou seja, em um loop de repetição você vai ter que esperar esse bit ser setado. Ok? Para você identificar qual o bit que foi setado, você pode utilizar a instrução em assembly end, que é end AX1. Por exemplo, end AX 0000001. Ou seja, se o bit 0 foi setado, né? Ou se o bit 1 foi setado, você vai ler lá end AX 0000010, que é equivalente a 2 hexadecimal. Então, vai guardar o resultado em AX, né? E você faz se for 0, né, de JZ, você pula para uma condição, né? Se for 1, significa que foi setado. Então, ele não vai executar o JZ, ok? Então, é justamente assim que funciona o modo pooling. Você vai ter que pesquisar, né, até que o bit 0 for setado. Já no modo interrupt, que é interrupção, você só vai ler a porta 60 quando ocorrer o IRQ1. Né? Quando ocorrer esse IRQ1, você vai ler a porta 60 e também não há necessidade de verificar o bit 0 no primeiro registro de status. Envie o EOI, que é End of Interrupts, que é muito utilizado aí através da instrução IRETS, né, que é retorno de interrupção. Você vai ter que enviar esse fim da interrupção ao controlador de interrupção e retorne do manipulador de interrupções. A gente vai entender bem a fundo sobre isso aqui. Na verdade, a gente vai entender mais sobre isso aqui, porque a gente não vai trabalhar com o modo interrupt e a gente não vai trabalhar também com o modo pooling. Mas pensa, mas como assim a gente não vai trabalhar com nenhum dos dois? Na verdade, vamos trabalhar com os dois ao mesmo tempo. A gente não vai esperar que o bit 0 do status do registrador seja definido para ler a porta 60. A gente vai ler a porta 60 do mesmo jeito, dentro de um loop de repetição.
E a gente também não vai utilizar interrupção, ok? A gente não vai... Eu vou explicar por que, que a gente não vai utilizar isso aqui, porque tem muitas coisas que vocês devem entender sobre esse modo aqui, sobre criação de um driver ou sistema operacional, ok? Então vamos lá. Falando sobre o modo interrupt, né, a gente precisa entender sobre o PIC, né, Programmable Interrupt Controller, ou controlador programável de interrupções. Ele é um tipo de controlador, que também tem suas portas de entrada e saída. Controlador de interrupção programável, 8259, que é conhecido como PIC, é um dos chips mais importantes que compõem a arquitetura x86. Sem ela, a arquitetura x86 não seria uma arquitetura orientada a interrupções. A função do 8259A é gerenciar interrupções de hardware, enviá-las para a interrupção apropriada do sistema, e isso permite que o sistema responda às necessidades dos dispositivos, sem perda de tempo. Ou seja, perda de tempo da pesquisa do dispositivo, por exemplo, né? O controlador PIC, ele também tem sua porta de comando 20 e a porta de dados 21. Porém, existem dois controladores PIC, o PIC1 e o PIC2. Tanto o PIC1 como o PIC2 têm suas portas de comando e suas portas de dados. A porta de comando do PIC1 é 20 e a porta de dados do PIC1 é 21. A porta de comandos do PIC2 é A0 e a porta de dados do PIC2 é A1, ok? E o PIC1 ele vai tratar interrupções do IRQ0 até o IRQ7, ok? E o PIC2 ele vai tratar interrupções do IRQ8 até IRQ15, ou seja, ele vai tratar 8 interrupções de cada controlador, beleza? Então, eu vou explicar para vocês como que o processador sabe que um dispositivo executou um evento. Né? Como que o processador vai saber que uma tecla foi pressionada. Beleza, a solução é mais fácil, é a pesquisa. Um modo de pesquisa, modo pooling. Mas não é a mais prática. Uma interrupção é um sinal enviado ao processador pelo hardware, né? Ou seja, um teclado, ou um mouse, ou software indicando o evento. Por exemplo, o int 10, o int 16 e assim por diante. Com interrupções, podemos evitar pesquisas e agir apenas quando a interrupção específica é acionada. O modo de pesquisa, você vai ter que pesquisar por todos os dispositivos em um loop de repetição para identificar um evento. Caso há um evento, ele lê o dado que está naquele controlador. Então, ele vai pesquisar por todos os dispositivos, né? E através tem que aguardar que o bit 0 for setado. Se o bit 0 for setado, significa que houve um evento, ok? Então, essa é o modo de pesquisa. Já no modo de interrupção não é necessário, pois quando um dispositivo ele aciona um evento, ele vai enviar durante a sua linha de interrupção para o controlador que trata aquela interrupção. Por exemplo, vamos ver o teclado. O teclado, a interrupção de hardware dele é IRQ1, certo? Então, quando uma tecla é pressionada, o teclado ele vai emitir um sinal para o PIC1, que vai tratar o IRQ1, ao longo de sua linha de interrupção IRQ1, ok? O PIC ele vai possuir um valor de deslocamento armazenado durante a inicialização do PIC. Ele adiciona o número dessa linha de entrada ao deslocamento para formar o número de interrupção, ok? Por exemplo, se a linha de entrada, o número de entrada é 20, ok? 20 mais interrupção 1, que é IRQ1 do teclado, vai ser 21. Ou seja, 21 vai ser o índice de uma estrutura que eu vou explicar para vocês, que o processador vai executar para identificar o interrupt handler do teclado, ou seja, o manipulador de interrupções do teclado, ok? Em seguida, o processador ele consulta uma determinada estrutura de dados chamada tabela de descritores de interrupção, conhecidas como IDT, Interrupt Descriptor Table, para fornecer o endereço do manipulador de interrupção, correspondente ao número de interrupção. Ok? A gente vai ver o porquê que a gente não vai utilizar esse método. Primeiramente, tabela de descritores de interrupção. Isso é uma estrutura, né, que vai ter os bits, vai ter os offset do endereço e os higher bits, né? Por exemplo, os lower bits,
que é os bits menos significativos, será relacionado ao offset. Os high bits, que são os bits mais significativos, serão relacionados ao segmento, ok? Então, segmento e offset. Aí tem um seletor, tem uma variável char 0 e tem um tipo, ok? Então, nessas duas variáveis aqui, do tipo int, sem sinal, ela vai receber o endereço do interrupt handler do teclado, ou seja, será uma função que manipula a interrupção do teclado. E aqui eu tenho na estrutura idtry, eu vou ter aqui um array idt, que ela vai ter o tamanho dessa estrutura, ok? E aqui será a tabela descritor de interrupção. A posição no array aqui dessa tabela, ela será o deslocamento do pique mais o número do IRQ. Exemplo, se eu dou a interrupção 1, né, se acontece uma interrupção 1 de teclado, que é o IRQ1, ele vai somar o deslocamento mais esse IRQ1 e vai obter o índice desse array aqui, onde esse índice desse array terá o offset e terá o segmento do manipulador de interrupções do teclado, ou seja, a função que vai manipular o teclado conversando com o controlador PS2, ok? Porém, para a gente fazer essa tabela de descritor, esse descritor aqui, a gente precisa estar trabalhando no sistema de 32 bits. Nós estamos trabalhando no sistema de 16 bits em assembly. Ou seja, para começar, para fazer essa tabela em 16 bits, seria algo muito, muito complicado. A gente fazer essa tabela gigantesca em 16 bits. E também não é possível porque essa tabela, esse descritor, ele só funciona em sistemas de 32 bits, ok? E dá para vocês perceber só pelos tipos das variáveis aqui, que é feito em C. Então a gente está trabalhando com assembly 16 bits, nós não vamos trabalhar com essa tabela. No caso do sistema de 16 bits, não existe o IDT, que é a tabela de descritores de interrupção. Existe o IVT, que é a tabela de vetores de interrupção. Esse IVT, ele é armazenado pela própria BIOS. Ou seja, quando você utiliza um int 10, um int 16, um int 31, um int um número, que é uma interrupção da BIOS, né? Essa interrupção ele vai acessar esse endereço de memória, que é a tabela de vetores de interrupção. Nesse endereço de memória vai ter outros endereços dos interrupt handlers, que são armazenadas pela BIOS, ok? Então, no sistema 16-bit é utilizado a tabela de vetores de interrupção. Então, eu não vou fazer um manipulador de interrupção do mesmo jeito que a gente viu aqui, por exemplo, no modo interrupt aqui, justamente porque se a gente fazer do mesmo jeito que está dizendo aqui, a gente vai ter que criar ou o IDT, que é no sistema de 32 bits, ou a gente vai ter que trabalhar com IVT, que já tem tabela de vetor de interrupção, que tem outras interrupções. E eu não quero alterar, não quero mexer com essa tabela, alterar os endereços, justamente porque qualquer problema ela vai desabilitar outras interrupções que nós podemos trabalhar no curso, ok? A gente tem outras interrupções que a gente vai ainda utilizar, ok? A gente vai descartar apenas o int 16, porém a gente vai ainda utilizar o int 10, a gente vai utilizar outras interrupções ainda, interrupção 15 para ler a memória, ou seja, a gente não vai criar um driver para todos os dispositivos, a gente vai começar criando um driver de teclado, né? E quem sabe outros dispositivos a gente pode também construir um driver, mas a gente não vai trabalhar com drivers para todos os dispositivos, ok? A gente vai trabalhar com alguns dispositivos, vamos dizer assim. Então, ainda vamos precisar de algumas interrupções, por isso que eu não quero mexer com essa tabela que é manipulada pela BIOS, ok? E também não podemos trabalhar com IDT, pois estamos trabalhando com um sistema 16-bit. Aqui tem a tabela de vetores de interrupção. E essa tabela, ela começa com a posição 0, né? Então aqui tem o primeiro byte, o segundo byte, o terceiro byte, o quarto byte. Então, byte 0, byte 1, byte 2, byte 3, byte 4. Então você vai contar 4, 5, 6, 7, 8. Ok?
Então, a posição 0 ela vai ter 4 bytes. 2 bytes para o segmento e 2 bytes para o offset, ok? Ele vai da posição 0 até a posição N. Ou seja, aqui eu coloquei um exemplo até a posição 88, que é onde está o endereço do interrupt handler do teclado. Como é que funciona essa interrupção? Interrupção de software, por exemplo. Eu dou interrupção 16. 16 é a interrupção do teclado, certo? 16 em hexadecimal é igual a 22 em decimal. O que acontece nesse cálculo? Ele pega o valor 22 e multiplica vezes 4. E vai dar 88. Ou seja, assim, com essa multiplicação, ele vai multiplicar 22, que é o número de interrupção do teclado, vezes o deslocamento, que é 4 bytes. 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, se eu dou um int 1, por exemplo, 4 vezes 1 é 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Ele vai acessar esse endereço aqui. Se eu dou um int 2, ele vai dar 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. Então, ele vai contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, essa é a posição, esse é o deslocamento 8 do int 2. Vai ter o endereço da interrupção 2, do código que vai tratar a interrupção 2, ok? Que é chamado de interrupt handler ou manipulador de interrupção. Porém, aqui nós temos o 22 vezes 4, que é 88, ou seja, é 88ª posição do vetor. Então ele vai fazer a mesma coisa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 88. Quando ele contar até 88, ele vai ir para a posição 88, que vai ter um endereço, aqui está tudo 00, só como um exemplo. Mas nesse lugar desses 00 aqui, terá um endereço do segmento e do offset do código do teclado, ok? E esse código do teclado, ele vai fazer a comunicação com o controlador PS2, né, enviando comandos, né, esperando que o bit 0 seja setado, né? E se o bit 0 for setado, ele vai ler o dado que foi armazenado na porta 60. E aí, quando ele recebe esse dado da porta 60, esse dado é armazenado em AL, um registrador de bate-baixo AL, de AX, né? E aí, ele dá um IRET, ou seja, um retorno de interrupção, né? Ou seja, ele envia um fim de interrupção, como a gente viu aqui, ó. Envio o EOI, que é o fim de interrupção, End of Interrupt, ao controlador de interrupção. Isso é feito pela instrução IRET, ou seja, retorno de interrupção. Retorne do manipulador de interrupção. O manipulador de interrupção é o interrupt handler, como estamos vendo aqui. Endereço do interrupt handler. Então, ele vai dar um IRET para retornar o manipulador de interrupção à chamada de origem. Qual foi a chamada de origem? O int 16. Ok? É justamente por isso que quando a gente dá o int 16, o nosso programa fica travado ali esperando uma tecla. Ou seja, como pressione uma tecla para continuar. Ele não continua a partir dessa posição. Ele não vai ler se tem um teclado e vai continuar. Ele fica travado ali. Ok? E é justamente por isso que a gente vai construir o drive de teclado diferente desse método. A gente não vai travar o nosso programa no int 16. Primeiramente, eu vou explicar para vocês aqui. Tem o endereço, a interrupção de hardware do teclado, que é o IRQ1. Ele está exatamente nessa posição do vetor 000. Na verdade, isso aqui essa aqui é a posição do vetor 0000024, ok? Essa é a posição do vetor. E essa é a interrupção da BIOS do teclado, que é o int 16 00000058. Se vocês pegar o 58 em hexadecimal e converter para decimal, vai dar exatamente 88, que é o cálculo que nós fizemos aqui do int 16 vezes 4, que dá 88. Esse é o decimal do 58, ok? Então, vou deixar aí na descrição o site. Eu vou até que abrir para vocês. Aqui são os endereços, vocês dão uma lida aqui nos endereços do vetor de interrupção, do IVT da BIOS. Vai ter endereços de vários tipos de interrupção aqui, ok? De interrupção de hardware, da BIOS, de software, etc. Então vocês leem aí. E aqui tem um site
dos comandos e bytes de resposta dos controladores PS2. Aqui fala tudo sobre esse controlador PS2. E aqui os scan codes, os tipos de scan codes, as teclas que são retornadas no buffet do controlador PS2. Então aqui tem tudo. Então eu indico que vocês leiam melhor esse site aqui, ok? Então, a gente vai ver por que a gente não vai utilizar esse método e nenhum método interrupt. A gente não vai utilizar nenhum método de pesquisa pooling e nenhum interrupt. Eu vou mostrar para vocês primeiramente as desvantagens em usar a BIOS, né? Por que vamos criar o driver? Por que não vamos não vamos utilizar um int 16? Mas aí eu vou deixar para a próxima aula, porque essa aula está muito grande. E eu vou deixar aqui na tela final, vocês dão um clique aqui e vai para a próxima aula que vocês vão entender o porquê que vamos criar esse driver, qual a desvantagem de usar a BIOS, né, e quais as vantagens de utilizar o driver de teclado, ok? Então vamos para a parte 2 da introdução ao driver de dispositivo. Vejo vocês lá.